alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Seja os confins da terra, ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Gente, eu não vou fazer um estudo de uma hora, mas é uma pequena reflexão que eu quero trazer pra gente. Eu quero trazer especificamente pro Léo, mas eu não quero que as pessoas por isso se desculpem de achar que isso também não é pra você. Então, é para continuar essa mensagem, mas é uma palavra que eu pensei no Léo. Eu quero falar pro Léo isso, pela despedida que a gente está fazendo hoje. Eu vou ler 1 Timóteo, no capítulo 4. Paulo escreveu essa carta para Timóteo. Timóteo, um jovem, não sabe exatamente qual a idade dele, mas tudo indica que na nossa faixa etária, entre 21, 23, 25 anos, a nossa menos do Vitor. Mas a certeza é que Timóteo era muito jovem. Timóteo era jovem como a gente. E Paulo escreve essa carta a ele porque Timóteo estava ficando como responsável perante uma igreja. Ele estava iniciando o pastoreado de uma igreja. Então Paulo dá algumas orientações para Timóteo. Obviamente que muitas orientações são orientações específicas para um presbítero, para um pastor, mas são, de forma geral, orientações que todo cristão maduro deve buscar. E principalmente jovens. Porque algumas vezes a gente vê algumas aplicações bíblicas e algumas orientações bíblicas. E eu acho que a gente tem o seguinte pensamento. Eu acho que eu tenho muito tempo para alcançar essas coisas. Eu tenho muita caminhada cristã ainda. Eu vejo pessoas muito mais velhas do que eu que ainda não têm essas coisas. Então eu não preciso me preocupar com isso. Só que quando a gente começa a ler os escritos bíblicos e começa a observar a idade que os homens e as mulheres tinham nos principais relatos bíblicos, a gente começa a mudar um pouco o nosso referencial. Pense na idade de Timóteo, por exemplo. Pense na idade de José. Quando José foi colocado diante de vários testes e provas de como José foi fiel à palavra de Deus. Pense em Daniel e os seus amigos. Eram jovens. Os próprios discípulos de Jesus. Jesus morreu com 30, 33 anos, aquela faixa etária, e ele já andava alguns anos com aquelas pessoas. Eles eram jovens também. João, que era provavelmente o mais novo entre eles, ele devia ter 19, 20 anos. São pessoas da nossa faixa etária. E muitas vezes a gente olha para a realidade do nosso mundo, do nosso contexto, e
eu tenho uma tese de que a gente vive uma geração que a infância foi muito prolongada. A infância ela foi prolongada e com isso a juventude também ela é um álibi para que a gente não vire homens e mulheres, de verdade. A gente pensa, a gente é jovem, eu não preciso me preocupar tanto com essas coisas porque eu ainda sou jovem, eu tenho muita coisa para viver. Mas gente, quando a gente começa a olhar os textos bíblicos e os relatos bíblicos, os grandes homens e mulheres de Deus, não é que eles sempre viveram uma vida comum, e aí quando eles fizeram 48 anos, ele se tornou um cristão maduro. Não. Isso foi uma constância. Eles buscaram isso desde que eles eram jovens. E quando eles eram jovens, eles já eram exemplo para o povo de Deus e exemplo para nós até hoje. E não só nos relatos bíblicos, mas mesmo na história da igreja. Eu acho que eu me sinto muito mal quando eu vou ler biografias dos pais da igreja e ver como que naquela idade eles conseguiam fazer coisas que eu não consigo nem ler hoje. As institutas mesmo, o pessoal é mais versado em Calvino, se não me engano, ele acabou com 21 anos, as institutas, 21. Então assim, com 21 anos ele acabou as institutas. Coisa que, se eu for pegar, assim, eu não li ela inteira ainda, eu tenho ela, comecei a ler, mas assim, eu gasto 40 minutos para ler uma página, 2 páginas, se eu quiser estudar as institutas. E tinha 21 anos. Qual que é a nossa desculpa? A nossa desculpa não pode ser na cidade. Por quê? Porque a gente está nessa geração em que a infância foi prolongada. E aí é pra gente, e assim, isso não é só dentro de nós, mas de fora também. Muitos olham pra gente. Eu tenho certeza que quando vocês vão falar sobre teologia com o tio de vocês, com o pai de vocês, muitos de vocês já ouviram, porque você ainda é jovem. Porque você ainda é jovem, deixa essas coisas, deixa você ter a experiência que eu tive, ou ter as coisas que eu passei, aí você vai mudar de opinião. E eu não estou negando de que é óbvio que quanto mais idade, mais sabedoria, teoricamente, né? Ou mais experiência. Mas o que eu quero dizer é que a nossa idade, ela não pode ser uma desculpa para uma vida cristã fraca. Ou para uma ideia de que a gente não tem tanta obrigação para com a igreja ou para com o povo de Deus, porque a gente é jovem. E eu quero mostrar isso para vocês, especificamente nos conselhos e no tipo de conselho que Paulo dá para Timóteo. Primeiro, tem muitos conselhos aqui, eu selecionei alguns. Primeiro, ele está no finalzinho do versículo 7, no capítulo 4, então, não dizem abrir, eu vou ler aqui. 1 Timóteo 4, finalzinho do versículo 7 e o começo do versículo 8. Léo, esse é o primeiro conselho para você, que você vai passar longe para todos nós. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Então esse é o primeiro conselho que eu quero lembrar a gente. Paulo diz a Timóteo, primeira coisa, que ele deve se exercitar na piedade. É curioso Paulo usar esse verbo, exercitar. Geralmente a gente fala, você precisa ser santo, ou você precisa ser piedoso, você precisa buscar a piedade. E Paulo usa um verbo ligado ao exercício físico. Ele fala, olha, você deve se exercitar, você deve praticar o esporte de piedade. Seja um atleta do esporte de piedade. E Paulo faz essa comparação, inclusive no capítulo 8, comparando o exercício da piedade e o exercício do exercício comum. Ele fala assim, olha, o exercício físico, ele tem pouco proveito. Não é que ele é inútil, mas o proveito dele é pouco. Por quê? Ele diz que o exercitar da piedade, ele tem proveito para essa vida e para a vida futura. Paulo coloca então o exercício físico e o exercício de piedade em comparação, dizendo, olha, o exercício corporal ele é bom, só que ele é bom só para essa vida. Ele não vai te produzir nada de novo no céu. Não tem nada de novo lá. Você vai ter um corpo glorificado. Então ainda que você seja o melhor dos atletas, se você morrer, acabou. Ele vale para essa vida, ele vale um pouco, não é só para essa vida. Mas a piedade não. A piedade, ela vale para essa vida e para outra vida. E é interessante como Paulo usa a palavra exercício na piedade, porque quando a gente faz algum esporte, ou quando a gente se exercita em algum esporte, eu sou assim, né? Eu tento aprender mais sobre aquele esporte. Então se eu vou fazer natação, eu quero nadar melhor. Eu não quero simplesmente aprender a nadar. Mas uma vez que beleza, eu já sei não me afogar, eu já sei os 4 estilos, eu vou entrar no YouTube e vou ver se tem algumas dicas de como dar uma abraçada mais comprida. Ou o que eu faço para diminuir o meu tempo, porque o meu tempo ainda está muito longo. Se eu sou um maratonista, eu quero saber que tênis que eu posso usar, que vai
melhorar, ou se meu joelho ele é meu tropeço, meu joelho me dificulta correr mais rápido, que tipo de tratamento eu posso buscar para melhorar o meu joelho para que eu consiga fazer tempos melhores na minha corrida? O atleta, ele busca perfeccionamento. Ele não simplesmente chega num ponto em que o auge dele, ele não se acomoda. O verdadeiro atleta, ele sempre está querendo melhorar, ainda que ele seja o número 1 do mundo. Ele quer melhorar. Ele quer melhorar. E não só isso, o atleta, ele não pensa no esporte dele somente na hora em que ele reserva para fazer aquele esporte. Então, por exemplo, meu treino é da 1 da tarde às 3, a hora que eu vou para natação, que eu vou cair na água para treinar. O atleta, ele não pensa nisso. Ele não vai pensar na natação só entre umas 3. Ele vai pensar a alimentação que ele tem. Ele vai escolher os melhores alimentos para que ele tenha proteína, para que ele consiga carboidrato, a quantidade certa para que ele tenha um bom desempenho. Ele vai pensar em dormir bem. Ele não vai dormir tão tarde, porque ele precisa de 8 horas de sono, ele precisa descansar bem. Ele vai pensar em todas as coisas pensando no fim do esporte. Qual que é o resultado que eu posso chegar melhor? Eu até estava falando esses dias do pai da Má, que ele acho que ele ia pedalar, sei lá, 10 da manhã, aí ele acordou bem antes do horário dele para tomar lá um carboidrato, sei lá, um suplemento, que era para o corpo dele atingir um ápice um pico de glicemia, para na hora que ele tivesse no pedal, ele tivesse o melhor rendimento. Quer dizer, o cara programou a hora de sono, a hora que ele vai acordar, o que ele vai comer, ele estudou o índice glicêmico dele, para que na hora que ele estivesse pedalando, ele atingisse aquele pico e ele tivesse o melhor desempenho. Assim é o atleta. Paulo está dizendo, olha, seja assim quanto a piedade. A sua vida santa, ela tem que ser assim. Às vezes a gente acha que assim, eu estou aprendendo a viver em santidade. Eu vou aprendendo, eu vou melhorando. Não, não é assim. Tem que ser um negócio intencional. Olha, eu estou lutando contra esse pecado. Então eu vou lutar especificamente contra esse pecado. Se eu estou correndo e meu problema é o joelho, eu vou tratar o joelho. Eu não simplesmente vou acordar no dia seguinte, vou cair na pista de atletismo e sei lá, eu acho que não vai doer hoje. Não vai doer. Se o teu problema é o joelho vai doer todas as vezes que você correr. Eu quero dizer, se você tem um pecado que impede a sua vida de santidade, um pecado secreto talvez, que ninguém sabe, talvez só você sabe, mas um pecado que ele tem bloqueado o seu crescimento de santidade, se você não pensar nele como um atleta pensa no seu joelho, você não vai vencer. Você não vai vencer essa corrida. Você não vai melhorar o seu tempo. A vida de santidade é um exercício. A gente vai dormir pensando em quantas horas eu preciso para ter uma vida mais santa. Talvez você é uma pessoa muito irritada. Talvez você precisasse dormir mais, para ficar mais calmo. Ou talvez você precisava comer de 3 em 3 horas para ficar mais calmo e não cair no pecado da ira. Talvez. Eu estou dizendo, tudo que a gente vive, ou todas as coisas que a gente faz, tem que ser pensado com o foco de como que eu posso ser mais santo? Eu tenho pecado nisso, eu tenho falhado nisso, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, por exemplo. Eu chego em casa muito cansado, eu tenho muito sono, quando eu abro para ler a Escritura eu já estou muito cansado. Bom, então eu preciso remanejar o meu dia, porque o meu pecado está aqui. O meu joelho é esse. A minha leitura bíblica é o meu joelho do meu apetite. Então, eu preciso remanejar o meu dia, eu preciso readequar o meu dia para que o meu tempo de estudo bíblico seja mais proveitoso. Isso é um apelo que eu quero fazer para todo mundo. Você conhece seus pecados. Você conhece aonde estão os seus problemas. O conselho de Paulo é, seja um atleta em piedade. Seja um atleta sério, seja federado. Vocês são profissionais em piedade. Vocês são profissionais em santidade. Portanto, melhore o tempo de vocês. Como que um técnico reúne o time dele e o time dele que não está rendendo, qual que é a palavra do técnico para o time? Ai pessoal, vamos lá, vai dar certo, vamos tentar de novo amanhã. Não! A palavra é dura. Só a gente está errando nisso, nisso, nisso e nisso. A gente precisa melhorar isso. Não pode acontecer. Fulano de tal, você está chegando atrasado, você precisa chegar mais cedo. Você não pode fazer isso. Fulano, você está gordo, você precisa melhorar a sua dieta, você precisa emagrecer. O técnico, ele vai pegar cada um dos seus jogadores, cada um do time, e vai trabalhar com eles no problema deles. Só que vocês, cada um de vocês, precisa ser o técnico da sua alma. Você tem que ser o técnico da sua alma. Olhar a sua vida e identificar quais são os problemas. O que aquilo na tua vida tem atrapalhado a tua vida de santidade. E aí o conselho de Paulo é, seja um atleta. Exercita-te nisso, pensa nisso, focaliza nisso. Algumas pessoas lutam com alguns pecados e falam assim, mas tem alguns pecados que eu não consigo me livrar deles, eu não consigo... Mas assim, a minha pergunta é, o quanto a gente já se esforçou de fato por se livrar desses pecados? Talvez a gente não consiga se livrar desses pecados porque a gente não pensa neles. Talvez seja legal
fazer uma lista e escrever os seus pecados. Olha, esse pecado, eu quero me livrar deles nesse mês. Às vezes a gente coloca na cabeça, eu sou um imundo, pecador, cheio de falhas, totalmente depravado e tal. E aí a gente olha um mundo de pecados e não luta contra nenhum. Às vezes a gente precisa especificar os nossos pecados. Eu preciso lutar contra isso, contra isso, contra isso. E é isso que eu vou fazer agora. Essa semana eu vou trabalhar contra esses pecados. E eu vou lutar contra eles. E vai chegar uma hora que você vai vencê-los, se Deus quiser. Pela graça de Deus. Você vai vencer esses pecados, e aí você vai enxergar outros. E o atleta é assim. O atleta ele não para de crescer, mas ele tem esse tamanho de crescer. Léo, o primeiro conselho para a sua viagem: seja um atleta de piedade. Exercita-te nisso. Coloca na sua cabeça isso. Eu estou aqui, eu não estou aqui para curtir, eu não estou aqui para brincar. O meu objetivo aqui é ser santo. Eu quero ser santo. Eu vou buscar a santidade. Seja um atleta. Por quê? Porque o exercício físico, ele não tem muito proveito. As coisas, o seu estudo de inglês, você se falar muito bem inglês, ele tem pouco proveito nisso. Ele só vai para essa vida. Mas, se o teu intercâmbio, mais do que te ajudar em inglês, te ajudar a ser um homem santo, isso vai ter proveito não só para essa vida, mas para a vida futura também. Esse é o meu primeiro conselho de Paulo. Né? E aí ele diz aqui, no versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo diz então, a sua mocidade ninguém pode desprezar. Ninguém pode usar a tua mocidade para te desprezar. A gente vê o que a gente acontece hoje, acontecia com Timóteo. As pessoas chegavam em Timóteo e falavam assim, você é jovem ainda. Paulo diz, olha, que ninguém te despreze pela sua mocidade. Que a sua mocidade não seja um argumento para que você não lute quanto você deveria lutar. Não, eu preciso ser santo. Não coloque na sua cabeça de que, se Deus quiser um dia eu vou ser um homem consagrado. Não se despreze pelo fato. Não despreze a sua mocidade. Você é jovem, você é um jovem cristão. E Paulo diz então ninguém despreze a sua mocidade, nem você mesmo, mas, diferente disso, seja um exemplo dos fiéis. Que você, quando a gente olhar os santos da igreja, a gente possa lembrar do Léo. Olha, a gente tem aqui uma amostra para o mundo para dizer quem são os cristãos. A gente vai escolher o Léo como exemplo dos fiéis. Olha, Timóteo, seja um exemplo dos fiéis. Para que quando o mundo olhe para a igreja, imagina se o mundo olhar para a igreja e olhar para você. Que você seja um exemplo dos fiéis. Paulo está dizendo assim, olha, seja um exemplo deles. Se a gente tiver que selecionar um entre a gente para mostrar para o mundo o que é ser cristão, que a gente possa escolher o Léo. Que a gente possa falar assim, não, quem escolheu o Léo? Se o Léo for sorteado para representar a nossa vida, representar quem são os cristãos, a gente está em paz. A gente está em paz. Porque o Léo é um exemplo dos fiéis. O Léo é um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Na palavra, isso quer dizer que a gente deve ser versado na palavra. Algumas pessoas desprezam o conhecimento teológico, acho que são só para algumas pessoas. Não, olha, você precisa ter exemplo na palavra. Eu não estou dizendo que todo mundo deve ser um mestre, porque Paulo mesmo diz que nem todos são chamados a isso. Mas você deve conhecer a palavra. Você deve conhecer os linhas básicas da palavra. Ele diz no trato. Seja uma pessoa que trata bem as pessoas. Que ele é dócil. Ele é bom no lidar. Seja um exemplo dos fiéis no trato com as pessoas. No amor. No amor quer dizer no perdão, no carinho, na misericórdia com os fracos, com os oprimidos. Aquela pessoa que está pronta a ajudar qualquer pessoa que esteja faltando. Seja um exemplo disso. No espírito. Um espírito controlado pelo Espírito de Deus. Não um espírito que se rebela. Não um espírito frouxo. Não um espírito que está sempre abatido. Ou um espírito que é raivoso. Mas um espírito conforme o Espírito de Deus. Seja um exemplo disso. Seja um exemplo na fé. Uma pessoa que é convicta naquilo que ela crê. Ela tem fé. Ela tem certeza naquilo que ela crê. E ela vive por isso. Seja um exemplo de fé. E seja um exemplo de pureza. Uma pessoa pura. Uma pessoa que não tem a malícia no seu falar, no seu lidar com as pessoas. Na forma como você reage a todas as ofertas do mundo. Paulo diz, olha, que você seja um exemplo dessas coisas. A gente sabe, eu fiz intercâmbio por 2 meses, foi muito pouco, mas eu já consegui perceber que quando a gente está longe dos familiares, da igreja, de qualquer pessoa que conhece a gente, o convite do mundo ele é muito mais sedutor. E não só isso, parece que Satanás aproveita dessas oportunidades para ainda te tentar ainda mais. Por isso,
você precisa ser um atleta nessas coisas. Você precisa ser um exemplo nosso lá na igreja. Que você seja um exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Lembre-se que você não está lá sem que ninguém te conheça. Não coloque isso na sua cabeça. De que você está num lugar em que ninguém te conhece. Está na igreja, as pessoas não te conhecem, família. Não. As pessoas te conhecem. Que você leva um nome conhecido. O nome que você leva é o nome de Jesus. E Paulo está dizendo, olha, então, seja um exemplo desse povo. As pessoas lá te conhecem, sim. Porque elas conhecem o nome que você carrega. Então, seja um exemplo disso. Seja um exemplo dessas coisas. Esforça-te nessas coisas. E todos nós. Nosso trabalho, nossa vida, o nome que vocês carregam é o nome de Jesus. Não é o nome de vocês. Não é a moral de vocês. Não é o seu sobrenome, o nome da sua empresa. Não. Nós levamos o nome de Cristo. Paulo está dizendo, olha, seja um exemplo desse povo. Para que se a gente olhar para você, a gente saiba o que significa a igreja. A pergunta é, você poderia se dizer, olha, eu sou um exemplo da família de Deus? Eu gostaria que o mundo olhasse para a minha vida e eu estaria em paz, porque ali haveria um exemplo do que é ser igreja. Eu acho que ninguém levantaria a mão e eu estou em paz com isso. Mas é isso que a gente deve buscar. Ser um exemplo para o mundo de quem é Cristo Jesus. E aí ele diz no versículo 13, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Paulo está longe de Timóteo, ele diz, olha, então, se persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Se a gente pudesse fazer uma aplicação direta para você, Léo, seria, insista em ler, exortar e ensinar até que você volte. Persista nessas coisas. Persiste na leitura bíblica. Esse é teu guia, essa é a âncora da tua alma. A tua alma ela é levada por muitos ventos, por muitas marés. E a Escritura é a nossa âncora. É aquilo que nos mantém centrado. É aquilo que não nos leva com os desejos do mundo, com os prazeres do mundo, mas mantém a nossa vida centrada, a nossa vida firme, a nossa vida presa nos princípios de Deus. Então o primeiro ponto é persiste em ler. Não abandone esse livro. Não abandone essa Escritura. Você, tendo a sua Escritura, você vai ter tudo o que você precisa lá. Todo o seu alimento está aqui. Persiste em ler. Ainda que você seja cansado, ainda que você esteja desanimado, ainda que você seja fraco na fé, não desista de ler. Persista em ler. Persista em exortar. Exortar não só no sentido de repreender alguém, mas principalmente no sentido de ser repreendido. Esforce-se nisso. Você vai estar lá, provavelmente, espero que você encontre uma boa igreja lá com que você possa congregar, e a exortação acontece no contexto da igreja. Então persista em congregar. O persista em exortar, a gente pode aplicar nisso. Persista em estar na igreja. Longe, de novo, às vezes a gente desanima com isso. Ainda que a sua igreja não seja uma igreja tão saudável quanto você gostaria, é melhor estar lá do que estar em outro lugar. Persista em ir. Persista em ouvir. Quem sabe lá, ainda que a igreja não seja tão saudável, você pode ser luz ali no meio. Não despreze a juventude. Não pense, eu sou jovem. Não despreze a juventude. Talvez você esteja indo lá e pode ser bênção. Deus pode usar a sua vida para trazer graça naquele lugar, para trazer bênção naquele lugar. Então persista em ler, persista em exortar e persista em ensinar. Não somente ensinar, é óbvio que aqui no texto está falando como um mestre, para um diácono, para um pastor, mas eu quero aplicar isso para você. Persista em ensinar as pessoas sobre o Evangelho. Persista em pregar o Evangelho. Persista em chegar lá e anunciar aquilo que você tem, a mensagem que você carrega, o Evangelho que você leva. Persista nisso. Você vai morar com estranhos. Que linda oportunidade para divulgar o Evangelho, para dizer para aquelas pessoas aquilo que você tem, para levar a luz que você tem para aquelas pessoas. Olha, vocês estão me abençoando, abrindo a casa de vocês. Vocês estão abrindo a casa de vocês para um estranho. Vocês não sabem quem eu sou. Sabia que eu também já fui agregado numa casa. Mas quando eu cheguei lá, eu não era somente um estranho. Eu era inimigo do dono da casa. Eu tinha matado o filho do dono da casa. Eu matei o filho dele. Eu matei o filho de Deus. E Deus ainda assim abriu a casa dele. E por causa de Cristo Jesus, eu sou bem-vindo na casa dele. E com isso você pode pegar o Evangelho para aquelas pessoas. Persista nisso. Persista em divulgar a palavra. Por fim, eu vou ler o último conselho. Lá no capítulo 6, nos versículos 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsidade chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Paulo diz assim, olha Timóteo,
guarda o depósito que te foi confiado. Léo, você está indo, a gente está te dando um depósito. A gente está te dando um tesouro. Você está levando a nossa mensagem para lá. Então guarda isso. Guarda isso que te foi confiado. Guarda a mensagem que foi entregue a você. Guarda o tesouro que foi dado a você. Guarda esse depósito. E aí ele diz assim, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha isso. Tendo horror. Horror. Horror aos clamores do mundo. Tendo horror disso. Não flerta com o pecado. Não flerta com os chamados do mundo, com as ofertas. Tem horror disso. E aí ele diz assim, aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamadas de ciência. Aqui ele está falando principalmente de uma oposição filosófica, teológica, de ideias contra a nossa fé. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, guarda isso, porque vai vir muito clamor vão e profano que se chama de ciência, falsamente chamado de ciência, para querer destruir a tua fé. Não faça isso. Tenha horror a essas coisas. Se livra dessas coisas. Se livra de qualquer ensino religioso falso. Se livra do liberalismo teológico. Se livra daquelas pessoas que querem engrandecer a tua alma. Se livra dessas coisas. Se livra disso. Todos nós devemos fugir disso. Ter horror disso. Não flertar com isso. Com qualquer dúvida que venha a vir sobre a palavra de Deus. Essa é a nossa âncora. Essa é a nossa verdade. É para isso que nós caminhamos. E ele diz no versículo 21. A qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. Os clamores da falsa ciência, elas são muito sedutores. E muitas pessoas se perderam nisso. Muitas pessoas desistiram. E não simplesmente na história da igreja, não somente aqui na história de Timóteo, mas no nosso grupo mesmo. Muitas pessoas caminhavam com a gente e não caminham mais. Por quê? Porque não tiveram horror aos clamores que afrontam a nossa fé. Eles deram um espacinho. Eles deram uma brecha para que essas coisas entrassem. E aí, uma vez, um pouquinho de veneno que entra em toda a água, contamina tudo. Por isso, tem horror a essas coisas. Fuja dessas coisas. E aí ele diz, a graça seja contigo. Não, que a graça seja contigo. Que Deus de graça te conduza ali. Que Deus de graça te sustente ali. Porque é pela graça de Deus que a gente tem esperança de cumprir essas exortações. É só pela graça de Deus que a gente tem alguma chance de ouvir esses conselhos, de cumprir esses conselhos. E aí Paulo diz, faça isso, tudo te vai bem. Tudo vai bem com você se você fizer isso. Que a graça de Deus é essa é uma série de conselhos, eu quero que todos nós pensemos nisso. Não somente o Léo que tem Paulo, mas todos nós recebemos também esse depósito. Todos nós também recebemos essa mensagem. Por isso, a gente deve se exercitar como atletas de Deus. Como atletas da mensagem que Deus nos deu. Em santidade, em fé. Sendo o exemplo daqueles que estão na igreja, daqueles que foram salvos pelo nome de Deus. E não usando a nossa juventude para diminuir a nossa responsabilidade. Mas lembrando que nós não fazemos isso, não deixamos de fazer porque somos jovens, mas porque somos cristãos. É porque nós levamos o nome de Cristo que nós buscamos essas coisas. Independente da nossa idade, independente da fase da nossa vida, a gente deve buscar essas coisas. Lutar contra os nossos pecados, enfrentar de fato os nossos pecados e crescer em santidade, em amor e trato. Sendo um mordomo daquilo que recebe, um mordomo do depósito que recebeu. Sendo um exemplo da fé em Cristo Jesus. Amém? Eu vou orar pela mensagem. E eu vou pedir para o Vitão depois orar especificamente pela Léo, que Deus abençoe. Mas antes disso, eu falei já isso para os meninos no WhatsApp lá uma vez, até o Léo mandou um áudio lá de 20 minutos chorando, lá, ele mandou um áudio de 20 minutos, 18 chorando e 2 falando alguma coisa. Tô brincando. Mas a minha mensagem para os meninos, que eu mandei lá para o grupo do futebol, é que eu tenho um amor muito grande por esse grupo. E talvez eu não demonstre isso da maneira como eu deveria demonstrar. Eu não sou o exemplo de cristão que eu deveria ser para todos vocês. Mas eu amo muito esse grupo. Eu amo muito esse grupo. Eu amo muito as pessoas aqui. Eu amo muito a forma como Deus nos abençoa, apesar da minha fraqueza, apesar da nossa fraqueza. E eu fico muito feliz que apesar de tudo isso, de tanto erro, de tanta
da falha, principalmente minha. Como que Deus tem conduzido a gente? Como que a gente tem crescido? Embora algumas vezes parece que tropicando, embora algumas vezes parece que está todo mundo desanimado, embora algumas vezes parece que a fé foi embora e que a gente não tem mais nada além de falar de coisas vãs, ainda assim, Deus tem preservado a gente. Porque nesse momento vem palavras duras de exortação, que nos trazem para a volta do Senhor, que nos trazem para a volta do mundo. Então eu quero agradecer a Deus pelo grupo que nós temos. Agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito no nosso meio, por aquilo que Ele tem abençoado a gente. E não só isso, eu quero pedir perdão para vocês, para todos vocês. Eu já pedi perdão individualmente para muitos de vocês, mas aqui eu quero deixar uma mensagem de perdão para todos vocês. Eu sempre fugi de querer ter o nome ou o título de o Guilherme é líder dos jovens. Quem está lá desde o começo, não sou líder de nada aqui, ó. É só que cai na minha mão para eu falar e eu vou falando. E isso é pecado também. É pecado a pessoa que ela quer se autoglorificar e querer se achar dono do mundo, mas é pecado igualmente a pessoa que Deus colocou ela numa responsabilidade e ela foge daquela responsabilidade. Não, eu não sou coisa nenhuma não. Não, você está dizendo que você é. Você é. Deus está colocando você para cuidar, para orientar, e eu estou dizendo não tenho nada a ver com isso. E por eu reagir assim, eu pequei com vocês. Eu pequei com muitos de vocês.